Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e hoje nosso convidado aqui é o professor Fagner. Olá, Fagner, como é que vai? Olá! Tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês aí que estão assistindo a gente, né? Que prazer estar aqui com você e com É, vocês em casa também nesse momento, né? eu que agradeço você ter aceito o convite e abraçado essa proposta aqui do Dedinho de Prosa, onde eu quero conversar com pessoas que se destacam aqui na educação do nosso estado, tá certo? Então é um prazer muito grande ter você aqui. Igualmente, Marcos, muito obrigado pelo convite, pela participação. Tá bom, então vamos começar com a pergunta clássica, né? Quem é Fagner? Fagner é um cara curioso. Acho que a grande definição é a curiosidade. A curiosidade me levou a ser professor. A curiosidade me move a desafios constantes, né? Hoje sou pai, sou esposo, sou professor, que são coisas muito duras no mundo de hoje de se conseguir ser, né? Em função da demanda que isso nos traz. E sou uma pessoa que ama conhecer coisas novas. O tempo inteiro eu tenho até um certo vício, né? Em informação, né? Que é uma coisa que todo o tempo que eu tenho, eu estou tentando aprender alguma coisa nova, ver alguma coisa nova, e isso acaba me trazendo para esse mundo, né? O mundo da ciência geográfica, a ciência da Terra, né? A coisa que me move hoje como ser humano. Sou uma pessoa que gosta de viajar, gosto de conhecer lugares, gosto de conhecer gente, cultura, identidade. E isso tem sido há 36 anos, né, a minha rotina, né? Então, sou um profissional hoje que me digo bem-sucedido naquilo que eu proponho fazer da minha vida profissional. Filho de pessoas que conseguiram criar em mim um espírito de educação, né, de respeito, de pensar sempre o outro como um ser social, um ser humano, e que luta, né, para tentar ainda, né, diante de tanta dificuldade, melhorar esse país por meio daquilo que a gente acredita e se dedica todo dia, que é a educação. Muito bem. Então, nosso bate-papo de hoje aqui, ele vai ser sobre cidades, né? Um pouco das cidades de hoje, da cidade dos futuros, os problemas. Mas antes, você poderia fazer um breve histórico aí do que seria essa questão da urbanização? Posso sim, Marcos. Então, quando a gente fala de cidades, né, a maioria hoje dos brasileiros, uma grande parcela dos brasileiros vivem em cidades, né, deixando o campo, vivendo aquele movimento de estar na cidade. Mas a vida da gente nem sempre foi assim, né? E nós estamos hoje vivenciando um período de novo modelo de cidades, né? Então, olhando um pouquinho lá no passado, a gente entender cidade, a cidade ela tem uma história, né? A cidade ela foi construída a partir das revoluções industriais. Então, a demanda humana por morar próximo às fábricas levou à demanda da produção das próprias cidades. E à medida que esse movimento de crescimento das cidades ele ia ocorrendo, nós tínhamos um movimento migratório que caracterizou a construção das grandes cidades em todo o mundo, que é o êxodo rural. Então, muitos de nós tivemos na nossa história pais ou pessoas que nos trouxeram um traço de ligação com o campo, né? E com essa migração, essa mudança de estrutura social. A migração da agricultura para a industrialização permitiu e necessitou que a mão de obra e o próprio mercado de consumo ele estivesse muito acoplado ao que era, naquele momento, a construção industrial. E aí a Europa ela deu o passo inicial através da Revolução Inglesa. Posteriormente, a França, a Alemanha, a Itália e os países da industrialização clássica foram sendo redesenhados a um modelo de viver em cidades. E isso exigia toda uma reorganização estrutural ao redor dessas cidades. Infraestrutura, saneamento básico, moradia, tudo isso ia sendo construído e interligado através de sistemas de transporte. Então, isso fez com que as cidades elas se tornassem centros de grande importância, primeiro na Europa, depois na América em relação à
a industrialização fordista lá nos Estados Unidos, e que durante esse processo toyotista japonês, a cidade ganhasse uma coisa de moderno, né, uma modernização. E aí as cidades elas foram crescendo espontaneamente ou surgindo planejadamente e foram sendo desenhadas ao longo do movimento, do processo histórico-social que a gente vive até os tempos atuais. Então, gente, quando a gente fala de urbanização, essa urbanização ela tem um motor. Esse motor da urbanização, de fato, tem sido a economia, né? Então, toda vez que a gente fala em economia, essa economia define muito do processo urbano. Inclusive, o formato, o tamanho, a pujança econômica que a economia tiver naquele momento, ela vai desenhar cidades a partir do seu momento, do seu interesse, da sua capacidade. Lá na Europa, né, quando a industrialização iniciou, as cidades elas eram muito mais simples do que a gente encontra hoje. Então, dentro de um cenário europeu, lá do passado, né, da primeira Revolução Industrial, aqui a gente tem um exemplo do que era, naquele momento, a cidade de Londres. Né? Londres ela tinha coisa de 600 mil habitantes lá naquele início de processo de revolução. 600 mil habitantes, a nível de comparação, hoje é menos do que a gente tem em Aracaju, a capital que a gente mora aqui em Sergipe, que traz para a gente um cenário onde, pela própria imagem, a gente percebe que a urbanização daquele tempo, ela tinha um caráter muito industrializado. Então, era setorização de áreas onde as pessoas iriam estar localizadas por funções, e a gente percebia que essas cidades, principalmente na Europa, tinham características de ser agrupamentos populacionais relativamente pequenos, que iriam sendo organizados, crescendo, e com o passar do tempo, essas cidades elas poderiam crescer ou excessivamente ou necessitar de uma limitação. Nas metrópoles, em geral, esse movimento ele era muito condicionado pela questão da oferta de emprego e do próprio espaço físico. Com o passar dos anos, esse movimento ele começa a ganhar novas adequações. E é aí que entra um elemento que a gente pode afirmar que é mais ainda contemporâneo, que é o que a gente tem chamado nesse momento de reurbanização. Então, a economia contemporânea, o pós-pandemia, como se tem tratado muito, uma nova realidade social econômica do mundo inteiro, ele fez com que as pessoas tivessem que reordenar a paisagem urbanística das suas cidades. E automaticamente, a partir da década de 1990, a gente vai começar a perceber que existe um reordenamento urbano mais intenso, com uma mudança de estrutura. Porém, a fábrica ela perde o seu centro de poder. E nesse momento que nós estamos vivendo, a infraestrutura das cidades se tornou algo muito mais importante do que a própria estrutura econômica que permeia essa cidade por trás dela. E a gente começa a compreender também que a tal situação moderna exige o bem-estar social. E esse bem-estar social está muito ligado à função urbana. O que é que essa cidade promete? O que é que essa cidade propõe àquelas pessoas que vivem nela ou estão nos seus arredores? Isso é uma característica extremamente importante do tempo atual. Certo, então a gente deu uma olhadinha no passado aqui, mas vamos olhar para o futuro agora, né? E aí eu me lembro que a gente viu um vídeo aí bem interessante. Você pode passar esse vídeo para a gente aí? Posso sim, vamos lá. Então, olha só. Uma zona desértica, né? E do nada aí, muitos caminhões. Muita gente trabalhando também, né? Pois é. A transformação do espaço que a gente começa a ver aí, né? Isso. Fagner, o que está acontecendo aí? Vamos lá. Então, esse cenário aí, ele mostra para a gente a construção de novas cidades no mundo árabe,
né, um novo centro de poder econômico global, né? Nós conhecemos hoje que um dos grandes centros turísticos do mundo é a cidade de Dubai, né? Porém, naquele mundo árabe, naquela zona petrolífera, tem se percebido o surgimento de novos empreendimentos, principalmente urbanos, né, cidades. E aí existe um dos maiores projetos urbanísticos do mundo moderno, né, que é uma cidade linear, né? Isso é uma grande sacada, né? Organizar o espaço onde a cidade seja construída de forma linear, contínua, e que ela possa receber dentro desse único espaço um volume gigante de elementos não só geográficos, mas sociais, econômicos, políticos. E ali a gente está vendo uma estrutura sendo desenhada. Essa estruturação que a gente fala, que eu comentei aqui da mudança do espaço, né, espaço geográfico, espaço natural, ela denota a construção, talvez, de um dos maiores empreendimentos que a gente venha a ver, né, nos próximos anos, levando em conta que saia do papel e funcione, né, Marcos? Que é um grande questionamento que a gente até faz, É até que uma ponto ele vai, obra imensa. né? Completamente faraônica, é uma obra de custo super elevado, custo humano, inclusive, super elevado, né? Então, há uma demanda aonde o mundo árabe especificamente, ele necessita criar um elemento de atração, né? E esse elemento de atração hoje é um mega projeto, né? Um projeto que há algum tempo a gente tem se debruçado por tentar compreender aonde ele vai chegar, da construção de uma cidade, né, com todo o ar de modernização e todas as tecnologias possíveis no mundo moderno, embarcados em um único lugar. Esse lugar, na verdade, pelo projeto, ele é gigantesco, né? É um projeto que praticamente ele corta um centro de uma grande área desértica, e aí ele propõe a construção, né, de uma mega obra, onde todo esse aparato técnico, científico, informacional, populacional, ficaria agrupado em uma linha, né? Traduzindo aí para a nossa língua portuguesa, né? A denominação que eles trazem, né, é uma linha. A linha aonde eles vão colocar toda a cidade agrupada dentro de um fluxo contínuo, aonde as pessoas não precisariam de meios de transporte, de combustíveis, de coisas das cidades que nós conhecemos hoje, criando a proposta de um novo modelo de cidade. Há vários elementos, há vários propósitos, há várias discussões políticas, sociais, econômicas, principalmente ambientais, nesse cenário. E entender até que ponto, de fato, a construção dessa mega obra, ela vai ter a efetivação, né, a efetividade de ocorrer, né? Então a gente tem acompanhado até uma certa descrença realmente, num primeiro momento. Posteriormente essas obras, como o vídeo até demonstra para a gente, elas iniciaram, né, começaram de fato a existir a movimentação do campo de obra, e aí a gente já começa a perceber que de fato a coisa está ocorrendo e que há um propósito de modernização, de reordenamento, de mudança total de sistema urbanístico. E toda essa característica traz para a gente um cenário de um novo porquê, né? Não foi à toa, não é à toa que esse elemento surgiu, né? Existe um porquê você está buscando um reordenamento, uma reorganização espacial no mundo árabe. O Fagner, essa cidade, né, o Dayline, ela faz parte de um projeto maior, né, que é o projeto Neon, onde na realidade são 3 espaços que tem no projeto. Um que é o Trojena, que seria um espaço residencial, mas também de lazer. O Oxágono, que também seria a parte industrial. Mas o Dayline realmente está chamando a atenção, porque é uma cidade, como você falou, cortando cerca de 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de altura, 200 metros de largura, 500 metros de altura. E a previsão é de gastar mais de 600, 700 bilhões de dólares, né? Exato. E a gente já viu, e a gente fica pensando, será que realmente isso vai acontecer?
E aí você tem um videozinho aí que também mostra um pouco do que é esse projeto dessa cidade, The Line. Mostra aí pra gente. Deixa eu colocar aqui. Within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a foot. Então, esse trecho, Marcos, é bem curioso, tem uma pausazinha, porque ele mostra o quanto de adensamento espacial o Dayline ele promete. E isso corrobora aqueles dados que a gente teve agora no final do ano de 2022, né, a estimativa de 8 bilhões de pessoas sobre a superfície terrestre, projetando que ao final do século nós seremos ali próximo de 11 bilhões. Então, a demanda por espaço físico, né, ele cresce. Então, essa real necessidade de adensamento, né, de reordenamento, de novo modelo de cidade, acaba sendo uma característica que esse projeto traz para a gente, né? E aí, quando a gente vai vendo, existem alguns corpos aquáticos que aparecem nessa projeção, que a gente já começa a perceber, né, que até a coloração que eles no próprio projeto eles colocam, já mostra que não são corpos aquáticos muito profundos, né? Então, a gente sabe que essa questão dos recursos naturais ali ao redor será um grande desafio para eles em relação à exploração desses recursos. Mas é um projeto que eu vou continuar aqui o vídeo para a gente analisar como eles propõem essa construção. Footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. A gente vê que é um projeto de uma cidade, como ele promete, sustentável, né? Inclusive espelhada de lado, talvez para refletir de alguma forma o calor e melhorar a temperatura lá dentro, e que a rede de transporte vai ser toda subsolo, e que as pessoas têm condições de uma ponta a outra, de 170 quilômetros em 20 minutos, que é isso. Eles falam muito em autonomia, né, sustentabilidade, autonomia, zero impacto ambiental, questão energética, e na prática, assim, a gente da geografia é muito cético a esse tipo de fala, né? Zero carbono, totalmente liberado de meios de transporte e tudo mais. A gente sabe que essas promessas, elas são muito voltadas para aquilo que o capital pede, né? Capitalismo ambiental, como a gente tem tratado muito esse termo. Mas, assim, o projeto é gigantesco. Há uma dúvida sobre o processo real de execução, né? Até que ponto essa execução ela é plausível, ela é capaz de fato ocorrer, e todas essas temáticas em paralelo, autonomia, sustentabilidade, a questão da tecnologia de transporte, velocidade e tudo mais, todas essas palavras fazem parte de uma gama de coisas que a gente quer ouvir, né? A gente quer propor isso para a nossa vida dentro de uma esfera de modernidade. A questão é como isso chega e a quem isso chega, né? Em uma das conversas preliminares que a gente estava tendo, né, Marcos, a gente até comentava, será que há uma possibilidade realmente da acessibilidade disso às pessoas, o quanto isso
que é muito caro, como é que isso vai chegar a gente, né? As pessoas que hoje estão fazendo parte dessa sociedade. Então, esses 3 pavimentos, esses 3 compartimentos, como eles chamam, são fantásticos. Do ponto de vista de concentração, de funcionamento, de tudo isso dentro de um espaço urbano relativamente compactado. O grande problema é de como, de fato, essas características elas vão nos levar a que tudo isso que aí aparece para a gente na imagem, né, nessa tela aqui que a gente tem, né, que são projeções de como isso vai ficar, tudo isso aí, a princípio, é altamente atraente, principalmente ao nosso olhar, né? Mas o fato que a gente sempre vai colocar como questionamento é qual é a dinâmica real de que tudo isso vai trazer para dentro da sociedade. Essa área aí ela é bastante rica em petróleo, né? E de repente eles estão com esses projetos, e eu já ouvi dizer que tem outras cidades em outros lugares do mundo também, mas especificamente esse grande projeto. Tem alguma razão de por que essa mudança, assim? Então, Marcos, na verdade, o que a gente tem, assim, dinamicamente percebido é que esse tipo de projeto, ele tem um porquê, né? Lógico, como eu comentei falando lá no começo, a gente tem alguns pontos que nos fazem questionar. Por exemplo, por que que esses projetos eles estão sendo construídos? A construção desses projetos ele tem um sentido muito ligado à questão da dinâmica econômica do mundo árabe, né? Então, o que é que a gente tem percebido nos últimos tempos? Há uma queda, né, bastante significativa do ponto de vista econômico da produtividade do petróleo no mundo árabe. Então, uma mudança na economia árabe fez com que eles repensassem, reprojetassem a dinâmica da sua própria economia. E, em contrapartida a isso, a pandemia, ela nos levou a compreender um outro processo, que é um processo que fala para a gente sobre a nova sociedade econômica, ou seja, a busca pelo turismo. O turismo para fugir um pouco dos processos sociais, dos processos psicológicos realmente que nos agravam. E aí, entre esses elementos, o mundo árabe ele tem percebido a possibilidade de conversão. Então, eu vou tirar o meu foco econômico lá do petróleo e vou jogar esse meu foco econômico para cá, para o turismo, né? E aí isso começa com Dubai, Abu Dhabi, Catar, Copa do Mundo, todo aquele cenário de construção, mas aí vem uma coisa muito ampla, muito maior, porque eu tenho que atrair também o turismo do jovem que hoje pensa ambientalmente correto, o jovem que pega a questão ambiental como base, põe embaixo do braço como elemento da sua vida e diz, olha, eu quero morar num lugar ecologicamente correto. Então, eu tenho a possibilidade de gerar para essa população, e aí a gente está falando também, Marcos, dos ultrabilionários, né, de pessoas que têm uma capacidade econômica acima de qualquer realidade que a gente possa imaginar, uma propriedade muito próxima da gente, é aquele cara ultrabilionário que ele quer investir e quer exclusividade, que ele quer um lugar onde ele possa ter uma realidade totalmente adversa àquela que ele tem no seu país, e aí ele tem essa capacidade de, de fato, investir milhões, bilhões, trilhões, talvez, de dólares em condições de moradia como essas que a gente vê na imagem, e encontrar nesse ambiente a exclusividade, o status social que ele de fato está em busca dentro da sua nova realidade. Mas vamos lá, essa é uma realidade que está distante da gente, aliás, da maioria dos outros países do mundo, porque é muito dinheiro, né? E o que a gente vê, na realidade, é muita cidade pobre, mal planejada. Mas vamos falar um pouco da nossa cidade aqui, de Aracaju, que ela foi planejada, né, na sua construção. Na época que Inácio Barbosa veio trazer a capital para cá, ele contratou o Sebastião Pirro, que fez pelo menos a parte central, toda ela planejada em quadras, né? E são algumas cidades do país que são planejadas além de Aracaju, não é isso? Exato, exatamente. A construção das cidades, planejamento,
ele traz para a gente uma condição onde a gente passa a perceber que as cidades elas têm dois modelos, né? Cidades espontâneas, que são a maioria delas, aquelas que vão unindo pessoas em vilas, elas vão avançando, e as cidades planejadas, né? Para a gente aqui, no caso da nossa região, a gente tem principalmente a questão das cidades como planejadas como uma característica. E algumas cidades brasileiras, elas são de fato planejadas. A primeira cidade planejada do nosso território, muita gente se espanta com isso por conta do nível de caos que essa cidade se tornou, foi Salvador, né? Uma parte de Salvador, né? Não é a cidade inteira, mas uma parte de Salvador, alguns bairros de Salvador, foram e estão ainda planejados, né? Brasília é uma outra cidade que foi planejada no seu primórdio, né? Lá no plano do Oscar Niemeyer, né? Projeto de avião e tal, né? Belo Horizonte, Goiânia, Aracaju, Palmas e Teresina são cidades que passam por projetos de planejamento. Existe uma cidade no Brasil que foi reformada, né, que é o caso de Curitiba. Curitiba passou por reforma, né, um processo um pouco diferente, né, de reordenamento de cidade, e essas cidades, em seu processo de crescimento, é o caso de Salvador, o caso de Brasília, é o caso da nossa cidade de Aracaju, elas vão perdendo seu formato, né, e à medida que esses formatos foram sendo reordenados, a gente começa a perceber também que surgem problemas. O caso aracajuano, né, como você citou aí, Marcos, ele inicia por esse lado aí, né, do chamado tabuleiro, né? A gente teve aquele formato tabuleiro clássico de Aracaju, tabuleiro de xadrez e tal, onde a cidade de Aracaju ela começa em um pedaço relativamente pequeno, com uma função política administrativa. Então, todas as cidades planejadas, elas têm que ter função, né? Função que é definida no seu plano, no seu projeto. Então, o Dayline, na verdade, ele reúne funções, né? Ele traz funções dentro do projeto Neon, né? Aqui, Aracaju, ela nasce como cidade política administrativa, e com o passar e crescimento dessa cidade, ela vai começando a se reordenar, e de forma muito espontânea, por sinal. E isso vai reorganizando o espaço e fazendo com que as cidades elas cresçam e que os problemas urbanísticos venham também a aparecer, né? Essa cidade de Aracaju, ela tem um processo de expansão muito curioso, né? Essa é uma foto que os aracajuanos mais antigos conhecem, né? E que o jovem, quando olha para essa foto, ele se assombra, ele se assusta, né? Porque consegue compreender o estádio, né, de futebol, Batistão, né, que a sua localização. E aí, quando ele olha dali em diante, que a gente chama ali a área 13 de da 13 julho, de julho, Coroa do Meio, né, ele enxerga que, de totalmente fato, a alagada. cidade não existia, né? E muitos de nós moramos nessa parte da cidade que, de fato, não existia. Ali até a década de 70, né, a gente tinha toda aquela área de manguezal, né, que foi sendo aterrada para a construção da cidade de Aracaju, a ponte da Coroa do Meio, né, que criou-se um espaço para a construção e edificação daquela área. O manguezal da 13 de julho, que não existia, né, uma coisa curiosa, um dos principais pontos de referência da cidade de Aracaju é o calçadão da 13 e o seu manguezal, né, que foi basicamente construído em um período relativamente jovem, né, e ali no bairro Jardins, né, a gente percebe que aquele manguezal ali dos Jardins era uma área completamente pantanosa, até que chega, né, o progresso, a construção da cidade, a expansão da cidade, e a gente começa a perceber como a cidade de Aracaju ela vai sendo completamente transformada, reedificada, para atender às necessidades de urbanização, as necessidades humanas, sociais. E aí a gente percebe, né, que esse é uma das imagens dos bairros hoje de Aracaju que mais foram transformados, que é a região da Coroa do Meio, né? Então, aqui a gente percebe como a construção urbana da cidade, ela teve a capacidade de reordenar o espaço, de reconstruir o espaço, né? Mesmo que a gente perceba que lá em 1955, né, uma área que aqui é bastante conhecida pela gente aqui de Aracaju, que é a região da Coroa do Meio, ela passa por uma grande transformação. Existiam ali diversos
rios, diversos espaços que foram sendo, ao longo do tempo, sedimentados. A gente percebe que na foto aqui mais ao cantinho, ó, onde havia ali a coroa do meio, né, a construção da ponte, que é a ponte conhecida aqui como Ponte Shopping Rio Mar, ela era uma área que não havia prédios ali. Se a gente observar direitinho na imagem, só tinha uma torre ali de prédios na atual 13 de julho, e que há uma construção do espaço urbano de Aracaju, né? Então, a construção dessa Aracaju, a construção desse progresso, ele tem um cenário de preço, né? A precificação desse espaço. E aí, à medida que a cidade ela vai crescendo, ela vai desenhando para a gente uma série de desafios, uma série de questionamentos, uma série de problemas que permeiam as cidades hoje. Por exemplo, como eu falei um pouco atrás, a mobilidade urbana, a infraestrutura das cidades, se tornou, no mundo moderno, o maior problema das cidades. Então, não é mais essa questão da industrialização, é como essa cidade ela vai ser desenhada. E Aracaju, ela é uma das cidades que, segundo o portal G1 Sergipe, né, o portal da Globo, ela foi feito um levantamento ali no ano 2020, que a cidade ela tinha sofrido um crescimento de frota automobilística extremo. Aracaju é uma das cidades brasileiras que tem como estatística curiosa que o volume de automóveis eles se equivalem à unidade de habitante. Então, é como se cada habitante da cidade de Aracaju tivesse um carro e colocasse esse veículo na rua. Então, nós que vivemos nessas cidades, a gente acaba percebendo que o trânsito é um dos pontos chaves de nos mostrarem quando a urbanização está chegando ao seu ápice, que é aquele momento em que o congestionamento toma realmente conta das nossas ruas e as vias completam um cenário totalmente de imobilidade, né? Então, quando a reportagem que está aí na nossa tela fez esse levantamento, a gente já tinha esse cenário onde a cidade de Aracaju já começava a vivenciar um estrangulamento, né? Salvador, nossa metrópole vizinha, é a cidade que apresenta nas pesquisas o pior índice de trânsito, né? Então, quando a gente observa que viver na cidade tem sido um grande problema, a gente percebe que existem válvulas de fuga. As pessoas que têm capacidade econômica maior de fugir desses elementos acabam buscando essas cidades mais distantes ou aquelas que têm realmente uma infraestrutura melhor para fazer uma busca por uma vida com uma condição um pouco mais tranquila. E Aracaju, historicamente, Aracaju foi sempre desenhada, até politicamente, por outros elementos da história sergipana, como a capital da qualidade de vida no Nordeste brasileiro. Então, esse slogan foi altamente atrativo por pessoas que deixaram metrópoles como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e acabaram migrando para cá. E isso fez com que a cidade, de fato, ela fosse inchando, estrangulando, criando um elemento de alta complexidade dentro da sua estrutura. E aí a gente percebe que o crescimento da cidade ele traz para a gente um elemento ambiental altamente complexo. Eu peguei aqui um exemplo do que Aracaju é uma cidade que sofre muito com enchentes, né? Há alguns anos atrás, nós tivemos uma situação que é essa que está aqui na imagem, que envolveu a enchente do Rio Poxim, né? O Rio Poxim, que corta aqui a região da Jabotiana, ele extravasou, e nós tivemos essa cena aí, e trouxe para a gente um debate social muito curioso. Quem está em quem, né? O rio está dentro do condomínio ou o condomínio está dentro do rio? Na prática, o que a gente percebe é que esse crescimento urbanístico das cidades, ele desrespeita a natureza, na grande maioria das vezes. E a gente acaba percebendo que em circunstâncias naturais, onde a área de extravasamento das águas de um leito de rio estariam desocupadas para que o rio pudesse correr naturalmente, ele encontra obstáculos como, por exemplo, um condomínio. E nós ficamos sempre questionando até que ponto aquela área da cidade ela poderia ser modernizada para que não houvesse
o que era natural. Por exemplo, o extravasamento das águas do rio seria um elemento natural. Mas a gente fica buscando, na verdade, o oposto. Nossa, o que é que a gente pode fazer para conter que essa água desse rio não venha para cá? Né? Quando, de fato, antes da construção do condomínio, o ideal seria ter pensado, nossa, mas e se houvesse um enchente, se houver uma chuva, esse rio extravasar, qual seria o seu limite? Né? A nossa cidade, em geral, as cidades, elas não passam por esse cenário de discussão. Você tem falado aí dos alagamentos, da mobilidade, eu estou me lembrando daquela ponte ali que vai para Atalaia Nova, e já está começando a sobrecarregar. E ali a gente vê pela quantidade de condomínios que tem do outro lado se fazendo, em construção, casa em construção, brevemente já vai dar um problema aquela ponte. Então, quais são, existem ações, né, dos governos, né, no caso municipal, até, quem sabe até estadual também, para sanar um pouco essas questões de mobilidade e também dos alagamentos? Então, Marcos, na verdade, a mobilidade urbana e os alagamentos ou os problemas urbanísticos, eles acabam sendo opostos, né? Quando a gente observa, por exemplo, aqui na cidade de Aracaju, a gente teve o anúncio do governo, né, da construção de uma nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, né? E essa ponte, ela na verdade vai ser um complexo viário, né? Uma ponte que cruza a Barra dos Coqueiros para Aracaju, desafogando a antiga ponte, a atual ponte, né, entre Aracaju e Barra pelo bairro Industrial. Porém, essa ponte vai fazer parte de um complexo viário que vai pegar aqui, minha vizinha avenida que passa aqui na frente da minha residência Tancredo Neves, juntando para fazer um anel viário de contorno da cidade de Aracaju. Qual o grande problema que a gente enxerga nesse tipo de obra? Essas obras que foram oficialmente apresentadas nas redes sociais do governo, elas ancoram normalmente em áreas de manguezal, né? Ou em áreas que são áreas ambientalmente fundamentais para evitar as enchentes, né? Então, como a gente tem uma cidade muito cercada pelos rios, a gente sabe que a retirada da vegetação, a modificação do solo, a modificação do delta ou do estuário ou da dinâmica de um rio, ela tem danos ambientais bastante significativos. E a solução dessa situação, normalmente, ela é mais comum em circunstâncias europeias, né? O Brasil é um país emergente, ele diverge do modelo europeu urbano quando a gente observa que aqui nós temos duas cidades que ultrapassaram a marca de 10 milhões de habitantes, né? Caracterizando como megacidades São Paulo e Rio de Janeiro. Na Europa, não. Na Europa, a gente percebe que eles conseguem, lógico, tem um problema de volume populacional na Europa, é uma população pequena, mas eles tentam criar uma coisa que no Brasil ainda é falha, os centros e polos de atração urbana, que é justamente fazer com que o grupo populacional ele não se concentre em um único lugar. No nosso estado de Sergipe, a gente percebe que os serviços eles são muito concentrados em Aracaju, obrigando as pessoas a migrarem para Aracaju para estudar, para comprar, para ter um lazer, enquanto as cidades ao redor elas precisam ainda de uma certa infraestrutura que vem ocorrendo de forma gradativa. Então, quando você pergunta a ação da prefeitura, do estado, principalmente do estado, Marcos, nesse ponto de vista, é tentar criar dois elementos, né? As leis, elas existem, as leis de ordenamento urbano, né, que na maioria das vezes elas são desconhecidas da maioria da população, certo? O plano diretor das cidades, né, que as cidades elas têm uma necessidade de revisar esse plano diretor a um dado período de tempo ou volume de pessoas, né? Então, quando as cidades elas crescem, elas precisam rever esses documentos, como também do ponto de vista econômico, criar centros de retenção, do ponto de vista onde você possa ter polos universitários no interior, shopping centers, centros de atração e lazer, comércio, para que essa população ela não tenha a necessidade de vir ao grande centro, não gerando a demanda imediata dessas cidades inflarem, né? Conurbarem, como a gente vê, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Socorro, São Cristóvão, daqui a pouco Laranjeiras. Esse crescimento tão gigantesco da cidade nos eleva ao nível realmente de verificar grandes crescimentos urbanísticos e com alguns problemas gerando, inclusive, a favelização, né, que é uma característica bem brasileira,
Lá fora a gente tem os guetos, mas aqui dentro do Brasil a gente vê que o ente público, ele meio que foi normalizando a favelização, e aí acabando com que exista uma certa forma de aceitação da desigualdade social dentro do espaço urbano como algo natural. E aquela função da cidade que a gente começa falando lá no começo, de atrair pelo êxodo, para vir para trabalhar, ela se perde, ela se torna a cidade com uma característica curiosa. São Paulo tem mais mendigos nas ruas do que o estado de Sergipe tem de habitantes dentro do seu estado. Então, a construção dessa cidade traz para a gente um volume completamente assustador de como há uma negligência dos entes geradores da cidade ao longo do seu processo. E há uma necessidade, Marcos, muito urgente, de revisar esses elementos para que as coisas funcionem de forma mais clara e menos problemática. Isso é uma preocupação que, de fato, a gente tem que ter. Bom, pois bem, Fagner, a gente ainda teria muito assunto para tratar aqui, mas o tempo ele chegou ao fim. E aí eu queria que você, para finalizar, deixasse uma mensagem aí sua, ou os aracajuanos, ou até para seus alunos aí, que são muitos aí, sobre esses problemas, porque eles vão ter que enfrentar e resolver o futuro dessa cidade. Com certeza, Marcos. Eu queria mesmo fazer uma provocação. Você que mora em Aracaju, você que mora numa grande cidade, você que está nos vendo agora por algum motivo, pense a sua cidade. Crie identidade com o seu espaço. Entenda, tente entender os problemas urbanísticos que existem dentro do seu espaço. Use do espaço da sua escola, dos seus professores, do seu conhecimento, para tentar propor melhorias à sua própria vida. Porque a cidade ela é construída principalmente por presença de pessoas. E a necessidade real de que nós tenhamos em nossas mãos a capacidade de transformar esse espaço. E, como eu falei lá na minha apresentação, como professor, eu sou um cara que acredita na sua capacidade de melhorar o mundo que você vive. Então, eu deixo para vocês um desafio, que vocês venham aqui nesse vídeo, que venham aqui embaixo nos comentários, que vá lá no Instagram e deixe sugestões de melhorias para a sua cidade, para entender os seus problemas urbanos e trazer melhoras para a sua própria vida, dos seus pais, da sua família, de quem vive com você na sua cidade. E queria agradecer, Marcos, aqui por essa oportunidade, né, de estar aqui com você, né, uma pessoa fantástica, e que esse momento aqui que a gente possa levar para mais gente, né, a possibilidade de compreender um pouco de educação, né, e o tanto que isso faz importância na vida das pessoas. Viu, Marcos? Um prazer imenso estar aqui com você e agradecido demais pelo convite, pela participação. Eu que agradeço. E gostei muito de sua provocação, porque, afinal de contas, não adianta só reclamar, colocar a culpa nos outros. Tem que participar, né? Tem que fazer parte desse processo aí e da sua cooperação. Tá bom, Fagner, muito obrigado. Vamos dar um tchau para a galera aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente, até a obrigado. próxima. Tchau, tchau.